hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre homens de preto, iremos falar sobre OVNIs, sobre uma interceptação de telefone que aconteceu com Brad Stinger e também nós vamos falar sobre ah, com uma possível possessão demoníaca que aconteceu em Oklahoma, tá? Então hoje é um conteúdo misturado, mas com uma base para você poder entender o que é os homens de preto e por que que eles estão em nosso mundo, tá? Pois bem, os homens de preto eles são escolhidos a dedo, são os melhores agentes dos Estados Unidos, os melhores agentes da CIA, quando eu falo da SEAL também, tá? Que é um grupo especializado em combater alienígenas, os melhores agentes da Marinha, da Aeronáutica, são sempre os melhores. E todo aquele que participa dos Homens de Preto tem as suas identidades apagadas. As suas digitais são deletadas do sistema do governo, as suas identidades são deletadas. Eles vivem exclusivamente para fazer o serviço do governo. Tudo que tem correlacionado com eles é apagado. E não se sabe se esses caras aposentam, tá? Porque você nunca ouviu falar de um ex-homem de preto. Então, praticamente são pessoas que trabalham para o governo e eles não têm um fio de cabelo. Todos os dias eles têm que ter a cabeça raspada, tirar os fios de cabelo e eu já vou explicar o porquê disso, tá? Compondo o grupo de homens de preto, também não tem somente seres humanos, tem também extraterrestres que se camuflam como seres humanos. Então boa parte dos homens de preto também não são nem humanos, tá? E o que eles fazem? Eles basicamente investigam tudo aquilo que pode sair do controle. Tudo aquilo que pode gerar uma grande repercussão, que pode fazer com que o sistema seja desmantelado. Eles estão ali para fazer o sistema funcionar, para garantir a completa eficiência do sistema. Por exemplo, se as pessoas soubessem da aparição de OVNIs, igual por exemplo, o pessoal falou, mas os Estados Unidos ele derrubou um OVNI no Alasca. Isso é um assunto até um pouco recente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Se tivesse derrubado mesmo um OVNI no Alasca, eles não dariam nenhuma nota às emissoras, mas sim, provavelmente foi derrubado algum tipo de satélite russo ou chinês e eles mudaram um pouco o foco para que as pessoas direcionassem isso para os UFOs, tá? É muito mais difícil de você derrubar uma nave do que você pensa, e muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. O governo mantém total discrição e sigilo sobre os alienígenas, até porque as pessoas, no momento que está a mente das pessoas, as pessoas iriam surtar se soubessem da existência de OVNIs. Então o governo mantém isso em completo sigilo. E para garantir a integridade humana, que as pessoas elas pensam vagamente que existe um alienígena há tantos bilhões de anos-luz, para garantir essa versão oficial, tem os cumprimentos da lei que vem os homens de preto, que estão acima da lei, na verdade, tá? E por que eles têm que ter o cabelo raspado, eles têm que ter a cabeça raspada, eles não podem ter um fio de cabelo na cabeça? Porque simplesmente o cabelo, eles são receptores, eles são sinais. O cabelo ele tem um registro histórico da sua vida nos últimos 6 meses, desde aquilo que você comeu, daquilo que você fez. E também o cabelo ele é um receptor. Ele serve como referência, pelo menos no passado, como referência à sabedoria. Então, homens que tinham cabelos e barbas mais grandes conseguiam captar essas frequências mais altas. Eu vou fazer um vídeo sobre cabelo e barba para vocês poderem entender, senão vai confundir aqui. Mas basicamente são receptores, hoje em dia não são tão bem utilizados, mas no passado os cabelos tinham um propósito, os cabelos eram vivos e tinham um propósito. Hoje os cabelos são apenas algo decorativo em nosso corpo, tá? Mas antigamente os cabelos eles tinham um certo propósito. Quem que é Brad Stinger? Brad Stinger ele é basicamente um ufólogo até um pouco famoso que viaja o mundo coletando experimentos, né? Por exemplo, ele teve, por exemplo, no Egito, ele teve nos Maias. Ele sempre é o tipo de pessoa que vai viajando nos lugares e coletando experimento, tá? E baseado nesses experimentos, baseado no que ele vivencia,
ele dá palestras nos Estados Unidos inteiro e também no mundo falando sobre OVNIs. Só que isso aconteceu na década de 60, na década de 50, tá? Tem bastante tempo que isso vinha acontecendo. E o curioso fato é que há mais ou menos 50, 60 anos atrás já se existiam os homens de preto. 50 anos atrás não, 80 anos atrás já se existiam homens de preto. Existem relatos de homens de preto até no período medieval, tá? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Só que, claro, com a roupa adequada daquela época. Então ele fez uma. Ele foi um pesquisador de OVNIs, tá? Por mais de 50 anos ele fez pesquisa no campo de OVNIs. Mas o que mais chamou a atenção, esse cara aqui, ó, é simplesmente os homens de preto começarem a persegui-lo por aquilo que ele sabia, tá? Começarem felizmente, o caso do Brad Stinger não é o mesmo caso que eu trouxe aqui para trás aqui do outro rapaz que foi dessa para melhor, tá? O Brad Stinger ele simplesmente não descobriu um segredo completamente absurdo da Marinha, né? E veio tornar isso a público. Ele simplesmente fazia pesquisa. Então, teve um momento da vida dele que os homens de preto, alguns anos, né, o perseguiram e ele relata isso praticamente aí em suas conversas, em suas palestras, tá? E uma das coisas mais interessantes é essas aqui, ó. Olha só, ele estava para fazer uma visita a um amigo numa cidade e aí ele escutou. Eu falo isso para vocês porque eu já tive o telefone grampeado. E eu sei que o telefone que é grampeado ele é diferente do telefone convencional. O telefone convencional você tem uma linha, você escuta a conversa e do outro lado você tem uma outra linha. Então você escuta, a pessoa te escuta e você escuta a pessoa. Quando o telefone é grampeado é uma terceira linha. E muitas vezes você escuta a interferência da terceira linha ou você escuta, se o canal da terceira linha estiver aberto, você escuta as pessoas conversando. Isso já aconteceu comigo há mais ou menos uns 4 anos atrás, né? Mas graças ao Criador nada demais aconteceu. Tá? Isso porque eu estava reunido com pessoas extremamente importantes no campo de desenvolvimento de OVNIs. E aí quando eu conversei com essas pessoas tinham o telefone grampeado, tá? Não era eu que tinha o telefone. E também eu já tive uma experiência com homens de preto. Eu tive uma experiência na minha vida e realmente é algo assim inacreditável. Quando eu conto, as pessoas ridicularizam e é algo assim bizarro. Só vou contar aqui, depois eu trago isso aqui para vocês. Eu morava em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, tá? E basicamente eu falava de alguns temas extremamente polêmicos. A questão de você falar de OVNIs, a questão de você falar de qualquer coisa, é sempre assim. Nunca fale daquilo que é mais atual possível e nunca dê nome aos bois. Essa é a regra de ouro. Se você falar dos temas mais atuais possíveis, tipo coisas que aconteceram, que o governo ainda não sabe nem como resolver, e você dá nome aos bois, você começa a incomodar demais o sistema. Agora, falar de coisas que aconteceram há 50 anos atrás, 60 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, que já foi resolvido, já foi protocolado, já tem uma versão oficial, já tem algum órgão competente do governo para falar que aquilo ali não aconteceu, não tem problema. Agora, você não pode fazer é pegar coisas atuais, tá? Coisas atuais e criar e simplesmente expor uma coisa que os caras não estão resolvendo. Isso acaba incomodando o sistema. Por exemplo, teve um caso, só vou falar isso rápido, teve um caso de um americano que morava no Alasca e ele filmou gigantes, né, com celular. Então, por exemplo, ele chegou lá, ele olhou para a montanha e falou assim: pô, peraí, essa montanha aqui tá muito grande, a montanha que tem mais de 4.000 metros de altura. E eu tô vendo um ser humano caminhando nessa montanha. Aí ele olhou assim e falou: peraí, mas o ser humano não tem essa estatura, né? Tá muito grande. O ser humano devia ter uns 20 metros de altura. Que tinha saído do subterrâneo, né, da montanha. Então aí ouviu um ser humano, depois apareceu mais um. Aí o exército foi acionado, uma equipe de combatentes, helicópteros de alta tecnologia, né, fizeram a interceptação desses gigantes no topo da montanha. E claro, a CIA ela fechou todo o perímetro. Então ele morava no Alasca, ele não pôde entrar na casa dele. Qual que foi o problema? Ele gravou, ele documentou tudo. Ele documentou o gigante, documentou o helicóptero do exército buscando os gigantes. Ele documentou a CIA. Aí o que aconteceu? Ele pegou um tema totalmente atual.
uma coisa que estava acontecendo, que não tinha nem resposta ainda. E aí ele começou a ser perseguido pela CIA. Ele tentou desmentir aquilo ali e tal, mas já era tarde demais, ele acabou morto. Então, basicamente, a regra de ouro para quem fala desses assuntos é nunca falar daquilo que é fresco, daquilo que é quente. Né? Esperar o governo dar uma versão alternativa, deixar esse tema esfriar, sair de linha, para depois de alguns anos, para não dizer décadas, falar sobre aquele assunto. Então a regra é sempre essa. Se tu pega, por exemplo, um evento que acabou de acontecer, se você filma e começa a sair tagarelando, você não vai durar muito tempo. Então esse que é o grande segredo, tá? Inclusive, eu conversei com alguns policiais que eram amigos meus na época, e eles falaram, ó, eu já chegou até a ocorrência de uma senhora me ligar da polícia falando que tinha um ser, um monstro aqui, um ser que não é humano, assolando a vizinhança, né? Isso numa zona rural. A gente chegou a ir no local, mas ah, vendo, escutando os barulhos, a gente pensava que tinha alguma coisa ali, mas não podia fazer nada. E isso foi direcionado a um grupo especial de pessoas que ia resolver esse caso. Então, assim, e caladinhos, não pode nem fazer no relatório. Então, coisas atuais a gente não pode falar tanto, tá? E no meu caso, eu recebi uma visita, eu morava em Belo Horizonte, num apartamento, de dois homens de terno. Eles não tinham nenhum fio, nenhuma barba, nada. Totalmente brancos e magros, né? Como se fosse quase que esqueléticos. Aquele perfil de anime japonês, né? As pessoas extremamente magras. E só falou comigo assim: toma cuidado com aquilo que você fala, nem tudo que você fala a gente concorda, tá? E não é bom que você fale tantas coisas assim. E aí eu fiquei em choque, não sabia quem que eram, os caras todos de preto. E eles foram embora, não sei nem como é que eles entraram no prédio, né? Beleza, fechei a porta. E depois de uns 5, 6 segundos eu abri a porta, os caras tinham sumido, eles nem desceram a escada. Aí entra aquela questão que eu falei sobre os acessos, né, sobre os portais e como que esses caras se teletransportam. Os caras se teletransportam literalmente, meu irmão. A tecnologia dos caras é assim. Eles vão resolver algum problema, eles se teletransportam até o local. Né? Então é algo assim inacreditável. Só que aqui nós estamos falando da década de 50. Nós estamos falando de MIB, de a criação de agentes secretos do começo dos MIBs, do começo. Porque o governo americano ele se atentou ao fato de OVNIs, se atentou ao fato de tecnologia a partir da década de 40, da década de 50, com o fim da Segunda Guerra Mundial e com também o caso de Roswell, que caiu um disco voador que eles interceptaram. Então foi a partir daquele momento que começou a criar muita coisa. Criou serviço secreto, criou bunkers nucleares, bunkers que ficam embaixo do subsolo da Área 51, túneis. A partir daquele momento que a coisa começou a andar nos Estados Unidos. Então esse relato aqui é um relato antigo que foi logo no começo da criação. Então, por exemplo, o recrutamento dos homens de preto não era bem tão selecionado como é hoje, tá? E aí você vê o seguinte, ó. Ele ia visitar o amigo dele na cidade e olha só, olha o que ele escutou na outra linha, né? Ele tá no telefone, o amigo dele tá no outro, os dois param de conversar. Desculpa, o amigo dele tava no telefone, o Stinger, ele não tava no telefone, só o amigo dele que tava, e ele escuta assim: o Stinger já chegou na cidade? Ainda não. Em qual motel ele vai ficar? Porque lá, nos Estados Unidos, o motel é como se fosse um hotel. É um hotel que você vai ficar poucos dias. E aí o cara falou o nome do hotel de reserva, tá? Inclusive o Stinger, quando ele foi fazer palestras numa região dos Estados Unidos, a mala dele com todos os documentos sumiram, né? É incrível, só ficou a mala de roupas. E também teve casos que uma pessoa se passou por ele, tá? Quando eu falo Stinger, pessoal, tô falando desse cara aqui, ó. Teve uma pessoa que se passou por ele dando palestra nos Estados Unidos, ridicularizando o trabalho dele. E ele foi descobrir que não era ele, porque simplesmente as pessoas estavam brigando com ele, mandando cartas, falando que ele era muito rude, só que ele não tinha dado palestra ainda. Então teve um período conturbado na história do Stinger, que basicamente o governo queria sabotar o trabalho dele. Só que como ele não sabia sobre propulsores, ele não sabia sobre antigravidade, ele não sabia nada tão pesado assim, não era motivo de apagar o cara. Mas sim de saber, ó, fica na ponta desse cara, que esse cara pode saber de alguma coisa, né?
Então várias vezes você vê relatos dele aqui falando sobre o assunto, mas tem um relato aqui que eu queria trazer para vocês, que é sobre a fazenda, tá? Sobre uma fazenda aqui, que eu acho que é algo assim inacreditável. Porque é o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui para vocês terem uma ideia. Olha só, começando por aqui, ó, só por essa parte aqui, ó, tá? Que eu acho que é o mais interessante aqui, ó. O Stinger, ele fala o seguinte, e eu vou deixar isso bem claro. Não existe só uma raça de alienígenas na Terra. Isso aqui é o resumo do que está escrito ali, tá? É o resumo de todo o texto para cima. Não existe uma única raça de alienígenas na Terra. Não existe. E ele fala o seguinte: o único motivo de nós, seres humanos, não termos sido escravizados ainda é porque existe uma disputa territorial desses alienígenas. Então, existe até um documento secreto da KGB onde se revela existirem 63 raças de alienígenas diferentes. Algumas benevolentes, não vão fazer mal a você, mas a grande maioria é uma raça bem pesada, assim. Os caras, tipo reptilianos, draconianos, os caras, o ser humano é como alimento, né? O que a gente entende como extraterrestre? Tudo aquilo que nasce fora da Terra. Os anjos, eles nasceram fora da Terra, logo eles são extraterrestres também. Tudo aquilo que nasce fora da Terra não nasceu na Terra, é extra fora terrestre, Terra, fora da Terra. Nascido fora da Terra. E ele diz o seguinte, que existem várias raças de alienígenas, algumas benevolentes, outras não. Mas o X da questão aqui é o seguinte: a humanidade só não foi escravizada porque essas raças brigam entre si. E aí o ser humano não é tão interferido. Se tivesse apenas uma raça de alienígenas, o que ele diz aqui é que nós já seríamos escravizados. Nós não teríamos nem como desenvolver. O fato da gente desenvolver é que tem tanta raça junta que praticamente existe uma disputa tão grande que aí o ser humano acaba não caindo em domínio. Por exemplo, eles dizem que os Estados Unidos fez aliança com os extraterrestres que são conhecidos como Greys, que na verdade é uma criação de entidades malignas de anjos que tem um amparo tecnológico absurdo. Lembra que anjo tem disco voador, tá? Anjo, além de ser extraterrestre, ele tem um amparo tecnológico absurdo. Muito absurdo, além do que é compreendido pelos seres humanos, tá? Os OVNIs é apenas um reflexo daquilo que existe no céu. E aí, praticamente, os Estados Unidos eles fizeram essa aliança. Aí fala que a Inglaterra fez uma aliança com reptilianos. Aí vão falando, a Rússia fez uma aliança com um tipo de insectoide. Então, eles vão trazendo uma narrativa de que cada raça fez uma aliança, cada governo fez uma aliança com um tipo de raça diferente, e existe uma disputa que faz com que a humanidade não seja escrava, porque estão sempre disputando entre si, tá? Então isso é um dos passos aqui para cima do texto que eu acho interessante. Mas eu vou resumir a história para não ficar pesado aqui, que eu acho que isso aqui, ó, é uma coisa mais interessante. É o seguinte: aqui tem uma história que fala sobre uma família que recebeu a visita de homens de preto. Eles não sabiam e entendiam. Uma família de fazendeiros nos Estados Unidos recebeu uma visita de homens de preto. Eles não entendiam o porquê, quem eram os homens de preto. Uma família de roceiros. Eles acharam até que era algum fiscal do governo. E não foi só uma vez, foram várias vezes que foram recebidas. E eles não entendiam o porquê. Mas é porque a fazenda deles estava em cima de um lugar magnético onde iria aparecer OVNIs. E aí, depois de um tempo, começou a luzes estranhas aparecerem na fazenda, coisas estranhas aparecerem, e essa família ela começou a procurar ajuda. E aí você imagina qual tipo de ajuda que foi o que eles procuraram? Ajuda espiritual, né, para ver o que estava acontecendo. E aí procuraram ajuda espiritual, só que no fim das contas os objetos se moviam na casa, aquela sensação de estar sendo observado, de coisas estranhas, os filhos chorando, acreditando em monstros, né? Então o que eles abortaram essa missão, né? E decidiram dar um fim nessa história e mudar de lugar, né? Mas basicamente é o seguinte: a interferência dos homens de preto aconteceu porque eles sabiam que aquele ponto magnético onde estava aquela casa seria uma abertura de portal onde naves iriam passar por ali. E aí você não sabe se os extraterrestres são bons ou ruins.
Muitas vezes, eu já trouxe um documentário falando sobre o ex-agente da CIA, João de Souza, que trabalhou 30 anos na CIA em casos paranormais. Ele mesmo disse que os OVNIs, o grande X da questão dos alienígenas, não são todos, mas o grande X da questão é que eles conseguem estar em outra dimensão. Então eles não estão só na nossa dimensão, eles conseguem estar em outra dimensão, numa quarta dimensão. Isso faz com que eles consigam se locomover no que nós chamamos de espiritualmente. Aquilo que nós chamamos de espírito, eles conseguem se locomover ali. E para virem para a nossa dimensão, eles gastam muita energia, gastam muito do que eles têm. E isso faz com que eles fiquem pouco tempo. E aí o João de Souza ele chegou à conclusão que, de tanto estudar, que a maioria desses OVNIs, a maioria, não são todos, tá, vinha de algo demoníaco, vinha de seres que sugavam a nossa energia, que faziam mal a gente. Porque na quarta dimensão não tem pé de goiaba, não tem arroz, não tem feijão, não tem carne. Então como é que esses seres da quarta dimensão se alimentam se não tem produção de comida? Eles se alimentam energeticamente. E que tipo de energia? O nosso corpo, a nós mesmos. Então, eles são um tipo de seres que aparecem em sonhos, que se manifestam. E para eles se manifestarem fisicamente, tem que gastar muita energia. E essa energia, geralmente, ela tem que ser condensada. Por isso que se faziam sacrifícios no passado, para fazer uma estrondosa liberação de energia, para que eles possam vir à nossa dimensão e ficarem um tempo, tá? Mas aqui foi basicamente não foi um final tão feliz, porque os caras tiveram que se mudar na interferência que aconteceu, tá? E os Homens de Preto, naquela época, na década de 50, o tempo todo tem interferências. Você vê falando sobre interferências aqui, ó, olha só, de pessoas que basicamente estavam no telefone e escutaram um grampo. Então, o que acontece é o seguinte, o Stinger aqui, ó, se não me falha a memória, ele basicamente teve interferência com os Homens de Preto, foi na década de 50, mas fato curioso é, naquela época estava se criando a NASA, que nem era o nome da NASA, era outro nome, estavam se criando os departamentos de OVNIs, estavam se criando muita coisa. Então, os Homens de Preto naquela época, eles não tinham o amparo que eles têm hoje, né? Então, basicamente, eram pessoas contratadas, pessoas, muitas vezes até policiais contratados, para fazerem, né, um tipo de interrogatório, ver o que está rolando, para reportar para o governo. Hoje em dia é completamente diferente. Hoje em dia, campeão, qualquer telefone, qualquer computador, qualquer aparelho eletrônico, ele já está grampeado. Não é que vai grampear, já está grampeado. E sempre roda um algoritmo de dados onde palavras-chave que fazem referência a coisas que estão acontecendo, né, gera um alerta para que aquela pessoa seja veementemente investigada. Por isso que não se fala tanto de coisas atuais, porque já está tudo grampeado. Então, assim, o fato do caso dos Homens de Preto da década de 50 foi a criação, foi o começo do governo americano de usar certas pessoas para investigar umas às outras, tá? Tanto é que os Homens de Preto, no período histórico, eram investigadores. Aí passou-se um tempo, a coisa foi se profissionalizando, foi mudando, até chegar ao que é hoje, né? Até chegar em pessoas que contêm dispositivos que apagam a memória. Literalmente, dispositivos que apagam a memória. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês para a gente poder finalizar esse vídeo, tá? Já teve casos de pessoas que estavam dirigindo um carro, e praticamente essa pessoa ela deveria demorar 8 horas para chegar no local e ela demorou apenas 30 minutos. E ela não se lembra dela ter percorrido toda a distância. Parece que a memória dela foi apagada. E muitas vezes a pessoa ela sofre essa interferência. Muitas vezes a pessoa ela vê um OVNI, ela para o carro e fica em choque com aquele OVNI, né? E aí praticamente o OVNI vai embora. Aí a maioria dos OVNIs são seres humanos que dirigem essas naves. Aparece, né? Porque eu falei, esses homens de preto, hoje em dia, os caras conseguem atravessar portais, tá? Eles aparecem, eles apagam a memória da pessoa e eles colocam a pessoa em stand-by. E a pessoa, ela volta à consciência dirigindo o carro. Pô,
Era para demorar 8 horas para acontecer, só que eu cheguei aqui em 30 minutos. O que aconteceu em 7 horas e meia? E muitas vezes é isso. Eles fazem esse apagão porque você viu alguma coisa que não deveria ver. Aí eles removem da sua mente. E aí, para poder relembrar aquilo ali, meu irmão, tem que fazer umas terapias, uns trem bem cabulosos. Nem vale a pena lembrar, porque são sempre lembranças ruins, cara. São sempre lembranças ruins. Bom, espero que esse vídeo tenha aberto um pouco a sua mente sobre Homens de Preto, sobre a criação dos Homens de Preto e como que os Homens de Preto eles começaram em algo simplório como investigadores na década de 50 e hoje eles são basicamente seres que usam discos voadores invisíveis, atravessam portais e conseguem exatamente fazer qualquer coisa sem limitações, tá? Se tornaram o principal órgão do governo onde coloca o mundo em trilhos, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valores. Quem quiser conhecer meu trabalho tem links aqui embaixo na descrição, tá bom? Fique na paz.